Opa, hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, CES 2018, Uber, Bitcoin e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Sobre bateria, uma dúvida que eu pessoalmente tenho é se você conectar o Lightning, se você pegar um iPhone 8, 8 Plus ou um 10, pegar o Lightning e colocar numa base de recarga sem fio, se recarrega mais rápido, se os dois ficam ativados ao mesmo tempo. É uma curiosidade que eu tenho. Agora, falando da bateria em si, né, do programa de troca, você pode ir em qualquer autorizada, não precisa ir na loja da Apple não, você vai em qualquer autorizada. Aqui no Brasil, a Apple tá aceitando do iPhone 5C pra cima, ou seja, 5C, 6 Plus, 6S, 6S Plus e o SE. Lá fora o 5C não entrou no esquema, só chegar na loja e trocar, dependendo se for a loja oficial da Apple, tem aquele agendamento, aquela coisa toda, mas via de regra é você chegar na loja e trocar. Talvez não tenha a bateria lá no estoque, aí tem que ser feito pedido, vai demorar alguns dias. Nos Estados Unidos os estoques estão assim. Aqui no Brasil, a princípio, os estoques estão regularizados, claro que vai ter uma lojinha ou outra sem a bateria no estoque, e é aquilo que eu falei, tá com o iPhone aí mais de 2 anos, troca a bateria, vai ser o melhor uso que você pode fazer de R$150, porque você pode aproveitar esse valor, esteja o teu iPhone apresentando o problema ou não, sendo que se ele não está apresentando o problema, você vai poder realizar a troca apenas uma vez, né, aproveitando desse preço de R$150, uma vez ao longo de 2018, mas se tiver com a redução de performance do iOS, aí você pode trocar quantas vezes você quiser. Sobre a GPU do Mac, uma coisa que eu esqueci de falar é que dependendo do seu uso, talvez uma GPU NVIDIA seja melhor. Por quê? NVIDIA é compatível com Adobe. Se você renderiza muito vídeo, é bacana você ter uma NVIDIA que você consegue, tem drivers específicos, você consegue usar, nem é melhor a aceleração de hardware, mas você consegue usar de fato a aceleração de hardware. Agora, se você usa Final Cut, se você usa as coisas da Apple, aí tá usando bem a aceleração de hardware. Foi uma benção, né, no ScreenFlow, quando essa versão 7 passou a aceitar a aceleração de hardware. Parece que você tá copiando o arquivo na hora de renderizar vídeo. É muito rápido. Sobre os preços de assinatura, eu acho que foi no Cocatec Pod lá no Stories ou no Mestre do iOS, não sei qual foi a story que eu coloquei. Fiz uma comparação, ainda que não seja o melhor exemplo, mas só para mostrar como tem diferença de preço entre as lojas. Mostrei a assinatura do Evernote na loja, na App Store, que tá saindo por 140 Temers, enquanto no Android tá saindo por 80 Temers. Não é o melhor exemplo, por quê? Porque se você entrar em contato com o suporte, o preço da assinatura aqui no Brasil é de R$80. Só que, né, o preço, país, aquela coisa que vai ficar os 140 mesmo, que eu acho que é o equivalente a $40, que é o preço nos Estados Unidos. Tanto que o Evernote dizia, quer pagar os R$80? Cancela lá a assinatura na Mac App Store, entra em contato com o suporte que eles dão um jeito, né, de fazer a cobrança em reais. E Coca, ontem no um bloco de Coach Tech, você tava doidão falando de ano passado, se referindo a 2016. Pois é, né, eu sou desses. Ainda bem que não tem cheque, porque se tivesse cheque, ia preencher tudo com 2017. Notícias. Cocatec. E Coca, o Bitcoin foi proibido aqui no Brasil? Não. O que aconteceu? A CVM, que regula o mercado, reafirmou aquilo que já se sabia, que não podia, num fundo de investimento, ter... tô participando aqui de um fundo de investimento, 10% é Bitcoin, né? O Bitcoin, ele não era, e criptomoedas como um todo, já não era classificado como um ativo financeiro, mas tinha ali uma certa dúvida, uma margem para interpretação. E de tanto pedido que era feito à CVM, vem cá, criptomoeda é ou não é um ativo financeiro? Aí a CVM fez uma norma oficializando, olha, criptomoeda não é um ativo financeiro, logo, portanto, fundo de investimento não pode, né, ter participação, não pode investir em criptomoedas. Ponto. Fez aquele auezinho, falou, ó, tem também o projeto de lei que tá rolando, de repente o Bitcoin ele vai ser ilegal. Tem esse lado, verdade seja dita, existe essa preocupação, até porque do ponto de vista do governo, né, como é que eu vou deixar uma moeda aí ameaçando a minha moeda, né, sem imposto? Não, vai ter
ter que rolar alguma coisinha. Claro que os técnicos do governo já fizeram estudo, já fizeram análise. A coisa não é assim. Lá na Coreia do Sul, por que teve a treta tão grande em cima do Bitcoin? Porque ali do lado você tem a Coreia do Norte, responsável pelo WannaCry, trocentos ataques, recebem Bitcoin e tava escoando essa grana, né, de Bitcoin na Coreia do Sul. Então são várias as leituras que a gente precisa ter para montar o panorama. Na minha opinião, o fato da CVM dizer, olha, Bitcoin não é um ativo financeiro, não vejo como uma coisa negativa, sabe por quê? Porque mostra que os fundos de investimento, a galera do mercado, tá querendo investir no Bitcoin. Não necessariamente que Bitcoin vai subir, longe disso. Existem estratégias para você operar comprando e operar vendendo, operar na alta e operar na baixa. Mas o fato é que eles estão vendo o Bitcoin como algo maduro, como uma oportunidade sim de fazer dinheiro, independente do preço do Bitcoin, se o Bitcoin vai subir ou vai descer. O mercado como um todo de criptomoedas está aquecido. O Ether passou de $1.000, tem a Ripple, que é usada para transferência, focada em transferência internacional de dinheiro, foi a que mais valorizou em 2017, mais do que entendo o interesse dos fundos pelas criptomoedas. Cada um tá sempre defendendo o seu lado. O FBI falou, esses engenheiros da Apple aí fazendo esse esquema de segurança são gênios do mal. Ataque de força bruta que conseguia quebrar o dispositivo em 2 dias, agora tá em 2 meses. A gente tem que entender esses lados. Que nem Uber. Uber se enrolou mais uma vez, tinha uma espécie de botão de pânico, que a polícia chegava, apertava o botão de pânico e aí apagava todos os computadores. Uber falou que isso era uma coisa de segurança. Não, porque a gente... vai que alguém perde um laptop, a gente precisa apagar remotamente o laptop, deu aquele migué. A percepção é que, bom, chegou a fiscalização, né? Vou apagar aqui os computadores. Passa aquela ideia de que ela tá querendo burlar a fiscalização. E, honestamente, eu não vejo problema com isso. Não existe uma lei que impeça você de apagar os computadores. Pô, Coca, mas aí como é que vai fiscalizar? Então, qualquer empresa tem que colaborar com a justiça, qualquer empresa tem que guardar a documentação. Eu, sinceramente, acho, se a polícia tem direito de entrar lá e fazer uma busca e apreensão, acho que também existe o direito da empresa, tendo tecnologia para isso, de apagar os computadores. Vai complicar o trabalho da justiça, da polícia? Sim, vai. Mas eu não poderia apagar os dados dos computadores todo dia no final do dia, sei lá, manter só os dados de hoje. É questionável, porque o Uber tá lá numa situação, né, a gente sabe muito bem qual é, mas honestamente, nesse caso, não acho ruim. É ruim se a polícia, preciso aqui do comprovante do documento tal aqui de terça-feira, dia 3 de outubro de 2013. Cadê? Lei não diz que tem que guardar aqui o papel por 5 anos, ou sei lá quanto tempo. Colaboração tem que ter. Ou não também. O Uber assume que não vai colaborar e paga o ônus. Agora, o ônus do assédio caiu em cima, dessa vez, do Stan Lee e do criador do Rick and Morty. O Dan Harmon pediu desculpas, desculpas foram aceitas. Já no caso do Stan Lee, 95 anos, andando em casa pelado, falando indecência para as enfermeiras que cuidavam dele. Isso, a empresa antiga mudou a empresa atual não tem nenhuma reclamação, pelo menos por hora. Na parte de segurança, galerinha falando, eu posso colocar aqui uns formulários invisíveis para o usuário e o gerenciador de senhas vai preencher, coloca como se fosse um formulário de login, e os gerenciadores de senha vão preencher automaticamente essas senhas. Posso pegar essas senhas, mandar aqui para algum lugar e ter acesso à senha da galera. Isso é um problema. O meu preenchimento automático do OnePassword no Safari não está habilitado. Quando eu quero preencher a senha, é Command /. No iOS e no Android, acharam um pedaço de software chamado Alfonso, que simplesmente fica escutando as coisas. Você tá ali no joguinho, o microfone tá aberto, tá capturando o que você tá vendo na TV, o que você tá falando, tudo. E, obviamente, vai te oferecer propaganda em cima disso. Não é a primeira framework que fica monitorando o áudio, nem vai ser a última. A mais famosa foi a Silverpush, se eu não me engano. Silverpush ou Silver... acho que é Silverpush, que até recebeu uma cartinha da Anatel americana, pode fazer isso não, tem que avisar pra galera que você tá coletando dado, abrir o microfone. No Android, nos aplicativos infantis, acharam malware porn. A China conseguiu fazer o que o Brasil não conseguiu fazer, os dados dos chineses. Agora, então, a Apple delegou isso para uma empresa chinesa. Isso se você tiver na China continental, que eles chamam. Alguns usuários chineses que não fazem parte da China continental receberam a notificação, a gente tá migrando aqui os seus dados, mas depois a Apple falou, não, só para a China continental. Na Suíça e também na Espanha, baterias de iPhone pegaram fogo, tiveram que chamar os bombeiros, mas foi tudo controlado, jogaram areia na bateria para controlar o fogo, mas um timing péssimo em função do problema da bateria, da redução de performance. Se calcula que essa treta da bateria em 2018 acarrete numa redução nas vendas de 16 milhões de iPhones. Óbvio que não ia passar ileso, né? Ia ter alguma repercussão. Não vou comprar iPhone. Tem gente que muda, né? Já tá esperando algum motivo para mudar de plataforma. Muito caro aqui,
que o problema de bateria só muda mesmo. Assim como no Boom Note teve gente que foi pro iPhone, embora, pelo que a gente viu, o impacto do Boom Note foi mínimo. Agora, Coca, falando de performance, qual é o impacto do Meltdown, Spectre? Porque essa correção já tá nos betas. Aliás, a Apple andou soltando versão assinada no site, você podia voltar para versões anteriores. Mega enrolada a Apple, né? Volta Jobs. Mas, Coca, qual é o impacto de performance? Teve um carinha que fez uns testes e mostrou perda aí de até 50% depois que aplicou o patch da 11.2.2 num iPhone 6. Precisamente 41% no single core de perda de performance e no multicore 39%. Mas ele deu alguma garoteada aí na história. Primeiro porque a correção que tá no iPhone é a correção de WebKit. É uma correção que envolve o Safari. Não é uma correção que tá em todo o sistema operacional. Então, não teria como gerar esse impacto. Levando em consideração que é um iPhone 6, talvez o que ele tenha pego tenha sido a limitação da bateria ou alguma outra zica que tem no iPhone dele. O patch no iOS não tá dando impacto significativo de performance. Às vezes vai variar 2% a menos, às vezes vai variar 2% a mais, ou seja, não afeta. Eu testei no meu iPhone 10 e não notei diferença alguma. E burn-in, Coca? Estão falando que o iPhone 10 tem burn-in? Sim, o iPhone 10 tem burn-in se você deixar a tela fixa, sem mudar nada na tela, por 17 horas. Fizeram um teste até 510 horas, mas em 17 horas já começa a aparecer um burn-in, ou seja, nada de usar o seu smartphone como um porta-retrato, digamos, ficar mostrando a mesma imagem por 17 horas. Vamos combinar aqui que 17 horas é muita coisa, 17 horas a bateria acaba. Então eu diria que no uso do dia a dia, em que, sei lá, uma bateria, você não corre nenhum risco. É mais se você fizer a coisa propositalmente, né? No dia a dia, nada que você tenha que se preocupar. Outras coisinhas para registrar. A 99 foi comprada pela Didi, que é exatamente aquela que a Apple investiu. É a Uber chinesa. A Didi já tinha participação na 99. Vamos ver o que isso vai representar para a 99, principalmente para a gente aqui no Brasil. Com isso, a gente tem o primeiro unicórnio brasileiro, primeira startup brasileira cruzando a fronteira de $1 bilhão, embora a transação, a aquisição, a Didi só desceu 960 milhões. Vamos arredondar em $1 para 3, deu 330 milhões de dólares. Isso porque a Didi já era dona de parte na 99. A Amazon aqui no Brasil iniciou a operação de material escolar, material de escritório, aproveitar, né, a volta às aulas. A Apple comprou a canadense Buddybuild, que é uma espécie, lembra do Test Flight, né, uma empresinha auxiliar. Buddybuild é a mesma coisa, mais ou menos, né? Não é que ela faça software, ela faz frameworks, ela faz software para quem faz software. E o interessante é que é uma empresa canadense que vai continuar lá no Canadá, não vai para Cupertino. Isso em 2017 foi uma tendência das empresas americanas montar uma estrutura no Canadá em função dos problemas de visto, né, os imigrantes. O Canadá tá mais amistoso, houve esse movimento. E lembrar que escolas, governos e organizações sem fins lucrativos não precisam mais pagar os $99 a taxa anual de desenvolvimento para a Apple. E enquanto o Spotify chega na marca de 70 milhões de assinantes, rolou um papinho que o Jimmy Iovine iria sair da Apple em agosto. A visão do Jimmy não bate com a visão do Ed Kill e a relação tava, né, ficando um pouco desgastada. O Jimmy Iovine veio a público e falou: não, que isso, nada disso, não pretendo sair da Apple, tenho 65 anos, 2 anos e meio aqui na Apple. O Apple Music conta com 30 milhões de assinantes, tem muita coisa ainda a ser feita. É verdade, tem muita coisa ainda a ser feita. Já a contraparte dele, o Dr. Dre, que tá meio perdido ali, né, que a gente não ouve falar muito. A Apple tá nessa de conteúdo, série de ficção futurística, série sobre casas, tipo aquelas de construção de casa que aparecem na TV a cabo, vai ser a Home, pra mostrar o interior, né, essas casas magníficas por dentro, impossível não pensar na nave mãe. Conteúdo é rei, não tem jeito. Facebook, ele tinha feito, no final do ano passado, um acordo com a Universal pra publicar, né, o conteúdo, questão de direito autoral, fechou outros acordos, agora tá a Sony, YouTube, que se cuide. E de CES, Coca? CES, ela foi uma CES conservadora, nada muito estapafúrdio. O mercado parece estar esperando a próxima onda, né, a próxima movimentação, pra onde que a gente vai? E com isso houve muita sedimentação, né, HomeKit, muita coisa por voz, alto-falante inteligente. Acredita-se que agora em 2018, 37% das casas contem com um alto-falante esperto. 65% das pessoas que têm um alto-falante esperto não querem se desfazer, não conseguem imaginar a vida antes do alto-falante esperto. Óbvio que teve aberrações, né? Você que tava sentindo falta do botão Home no iPhone 10, não precisa se preocupar, fizeram um acessório, você conecta. Era uma brincadeira isso. Tudo bem que a brincadeira tinha Touch ID, esse não tem Touch ID, é só o Home Button, mas você coloca na porta Lightning e tem o botão Home de volta, é como se fosse um teclado, mas só com o botão Home.
Home na Lightning. O AirPower da Apple é aquele tapetinho que você pode colocar os dispositivos em cima e recarregar em qualquer posição. Geralmente esses tapetinhos de recarga, eles são 1 para 1. A galera tá fazendo uns duals, ou seja, você pode colocar 2 dispositivos. É como se fossem 2, só que colados, né? Um do lado do outro, como um só. Teve processador quântico da IBM, da Intel, mas ainda tá bem no comecinho, nada de uma computação quântica. A Razer, que tem o Razer Phone, que é um mega smartphone rodando Android, fez uma espécie de DeX. Não chega a ser um DeX, é mais uma carcaça de notebook. Você coloca o aparelho onde fica o trackpad e você tem um notebook. Acho que de CES, é isso. Para finalizar, registrar que o Google comprou uma empresa que transforma a tela em alto-falante. Bacana para ver o que vai acontecer aí, ainda mais nessa era de alto-falantes inteligentes. Ela até fez uma parceria com a Lenovo para fazer um dispositivo semelhante ao Echo Show, um alto-falante esperto com tela. E obviamente, né, como é parceria com o Google, tem YouTube. E realidade aumentada virtual, Coca? Pois é, rolou um papinho de que a Apple estaria se encontrando com alguns fornecedores na CES. Vai acontecer, é só uma questão de tempo. Curiosidade para ver como isso vai acontecer uma vez que a Apple colocar o pezinho nesse mercado. Acredita-se que a coisa ande, por mais que você não tenha muito hoje aplicativos com essa tecnologia. Veio o ARKit, não vai ter muito ARKit, né, mas só iniciozinho, são só 3 meses. O que a galera fez foi meio que adaptar o que já tinha para a realidade aumentada. Ainda não se está pensando na realidade aumentada como uma plataforma, como algo independente. Em 2018, o mercado de aplicativos vai superar o mercado de filmes. O desenvolvimento de aplicativos vai colocar Hollywood no bolso. Não chega a ser exatamente uma novidade, porque game já fatura mais do que Hollywood. Não que você não consuma filmes, longe disso, tá colado aí na Netflix e tudo mais. Porém, num exercício de imaginação bobo, mas que talvez dê perspectiva, você... Quando foi a última vez que você foi no cinema, né? Um mês. Quantas vezes por ano você vai no cinema? E a parcela do ingresso que vai pra Hollywood é mínimo. Sim, tem os direitos, aquela coisa toda. Agora, jogo é bem mais caro do que cinema e a galera compra feroz. Por mais que você diga, mas qual que eu não sou muito de jogo, não compro muito jogo. Pode ser, mas acho, palpito aqui, que você gasta mais com software do que com cinema. Faz as contas aí, coloca aqui nos comentários. Não é precisa de valores, só... Sim, eu gasto mais. Eu, Gustavo, gasto mais com software do que com filmes, com Netflix e afins. E assim, um devorador de software, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, segunda-feira. Excelente final de semana, até segunda. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.